escolhida a palavra, sabe? Daí eu estava meditando nela. Aí, sábado, eu fui trabalhar, pela misericórdia de Deus, que eu tinha tomado uns 2 Cimegripe, que eu estava bem mal da gripe. Aí, chegou lá, eu coloquei uns louvor e lembrei dessa palavra, sabe? Daí, fiquei pensando nela, né? Aí, pensei sábado, pensei domingo. Aí, na segunda-feira, eu falei assim, nossa, eu tenho que parar de pensar nessa palavra e pensar na palavra que eu vou pregar, porque senão eu vou acabar esquecendo que eu vou pregar, né? Que a gente vai pensando. E tentava pensar de novo na palavra e já estava preparada a pregação, sabe? E aí eu não conseguia mais lembrar da palavra. E aí eu falei, e agora? Aí o Espírito Santo me fez lembrar de uma passagem lá nos livros de Salmo que fala, se não for o Senhor a edificar a sua obra, em vão guarda o sentinela, né? E daí eu falei, se não for o Senhor a dar a palavra, em vão eu teria preparado. Porque quando eu preparei a palavra, eu preparei algo que eu me identificava, sabe? Falei, culto de jovem, acho que vai ficar bem. E, na verdade, a palavra quem dá é o Senhor, sabe? E aí eu vou pregar naquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Essa passagem, Jesus ele cita as Escrituras no momento em que ele estava na sinagoga, ele tinha chegado à cidade, ele estava na sinagoga ensinando. E ele é questionado por sacerdotes e líderes religiosos que estão ali, onde essas pessoas questionam ele e perguntam de onde é que vem a autoridade dele. E Jesus faz uma outra pergunta, perguntando quem é que batizou João, e eles não souberam responder. Na verdade, eles não quiseram responder, porque de qualquer forma a resposta deles seria confrontada. E Jesus, então, vai falar 2 parábolas. E, no término, ele faz essa citação. Ele cita as Escrituras. Porque, como a própria Escritura diz, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. E daí ele cita as Escrituras, irmãos, porque, assim, desde quando Deus falou, né, no caso, sempre falava com o povo através de profetas. E Jesus, ele foi rejeitado principalmente pelos profetas. E as pessoas que seguiam os profetas acreditaram naquilo que os profetas falaram e esqueceram o que a Escritura falava, porque a Escritura já falava, Isaías falava muito sobre a vinda do Messias. E o povo estava ali ouvindo, no caso, os sacerdotes. E Jesus ele está ali naquele momento ensinando o quê? A palavra, porque ele está trazendo para as pessoas, mostrando para as pessoas quem ele era através da palavra, através das atitudes, mas principalmente através da palavra. E é algo que incomoda muito, principalmente quem não serve a Deus de verdade, você vai ver que são pessoas que sempre vão criticar estudos. São sempre essas pessoas que vão criticar a palavra, porque é o eis que falo de mim mesmo, não é verdade? Então, essas pessoas que sempre dizem eis que te falo de mim mesmo, vai criticar quando você diz que está lendo a Bíblia ou quando você diz que está estudando. São sempre essas pessoas. E os sacerdotes, na verdade, eles não queriam que o povo soubesse as Escrituras, porque é mais fácil você manipular uma pessoa ignorante. E a Bíblia fala que as pessoas padecem por quê? Por falta de conhecimento. Quando você tem conhecimento, você não se frustra, você não é enganado, porque você já sabe a verdade. Não é assim que acontece? Quando a gente sabe de alguma coisa, se você sabe que se colocar o dedo na tomada você vai levar um choque, você não coloca. Mas se você não sabe, você pode colocar. E é isso que eles queriam naquele momento. Então, eles vão confrontar Jesus, e Jesus ele faz o quê? Ele lembra da palavra. Olha, a palavra do Senhor dizia isso, que aquela pedra que eles rejeitaram é essa pedra que se tornou principal. E o que é a pedra? Quando um construtor vai construir alguma coisa, primeiro ele vai escolher o terreno. E o terreno somos nós. E Jesus, ele é a pedra principal. Por que chamava-se pedra principal? Porque é a primeira pedra colocada, é onde vai demarcar os 4 cantos da casa, onde vai fazer essa demarcação. A casa vai começar aqui, a parede vai até ali, que daí vai até lá, vai até ali e volta aqui de novo. É a pedra principal. Primeiro, porque ela é onde faz a demarcação, então ela torna-se a mais importante. E também porque ela vai dar sustentação a toda a construção. Depois que o construtor escolhe o terreno e ele coloca essas pedras, ele vai alicerçar, ele vai colocar todo o alicerce. E antes de colocar o alicerce, o construtor ele vai colocar uma linha que vai ligar essas pedras. A linha, irmãos, ela é a palavra de Deus. A pedra é Jesus, mas a linha é a palavra de Deus. Quando essa linha é ligada a Jesus através da palavra de Deus, ela vai marcar exatamente onde que essas paredes serão construídas.
E aí eu estava lendo, né, porque eu não trabalho com construção civil, né, irmãos? A gente precisa, né, aprender. Depois que coloca a pedra, vai passando por etapas. Uma construção, ela é feita por etapas. E assim também é a nossa vida espiritual. Ela vai passando por várias etapas. É assim no trabalho, é assim no casamento, não é verdade? Na amizade, vai passando por etapas. O construtor, ele vai colocar. O construtor, no caso, ele é Deus. É assim que ele faz com a nossa vida. Quando a gente aceita Jesus, ele torna-se a pedra fundamental da nossa vida. E a partir dali, as nossas paredes vão sendo construídas através da palavra de Deus e alicerçada na fé. O primeiro alicerce que é colocado é a nossa fé. Através da fé que a gente obtém através da palavra de Deus, ela vai se tornando forte. Quanto mais você lê, quanto mais você aprende de Deus, mais fé você vai ter, maior vai ser a sua fé, e mais difícil vai ser de você se desviar dos caminhos do Senhor. E quando eu pensava nessa palavra, o Espírito Santo falava, depois que você fez ali a sua fundação, que você tem a sua fé, que você alicerçou, vai se levantando as fileiras de tijolos, sabe? E daí, para cada obra, para cada a área da nossa vida vai ser como aquele tijolinho que vai sendo levantado e a parede vai sendo construída. E essa pedra fundamental é ela quem liga todos os cômodos de uma casa. É ela quem liga nós dentro da igreja, é através de Jesus. Sabe aquelas pessoas que normalmente você não conversaria com elas? Pessoas que você talvez não tivesse afinidade nenhuma, mas através de Jesus você passa a ter afinidade, você passa a conversar com aquela pessoa e você vai vendo que é uma amizade verdadeira porque você tem o principal ali no meio que é Jesus. Assim é no relacionamento, assim é no trabalho. Quando Jesus está naquilo, ela torna-se uma construção forte. E daí, conforme eu pensava, no meio da construção civil, quando o construtor está levantando ali as paredes, ele vai colocando para estar seguindo a linha, cada volta cada fileira que é levantada, a linha vai se movendo. A linha vai se levantando também, para que continue reto. Às vezes, um tijolo fica tortinho. Aí o construtor vai lá e dá uma batidinha, com jeito, para que aquele tijolo fique reto. E assim também Deus faz conosco. Quando a gente não está de acordo, não está na linha, né, seguindo o que é a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, Deus vai lá e dá uma batidinha. E se a gente observar, irmãos, ele dá uma batidinha para que aquele tijolo fique alinhado na linha, na palavra. Sabe? E é importante quando a gente vai fazer uma correção e corrige através da palavra, porque você não vai machucar a pessoa. Quando a gente corrige uma pessoa através da palavra, e não daquilo que eu penso, mas daquilo que a palavra diz, a pessoa não fica machucada, porque você está dizendo, a palavra diz. E quando é a palavra quem diz, a pessoa não se machuca, não se quebra. Mas quando eu faço alguma coisa através daquilo que eu penso, eu machuco, porque eu não sei os motivos e nem a razão daquela pessoa. E eu posso machucar, mas Deus não vai machucar. O construtor não machuca. Ele alinha novamente aquele tijolinho e vai continuando aquela construção. Depois de uma certa altura, eles colocam um prumo, que é para verificar se essa parede está se levantando reta. Se é para ver se essa parede está alinhada com o alicerce e com as pilastras de sustentação, que são as pedras angulares, as pedras principais. E Deus, o construtor, ele faz isso várias etapas da obra. De tempos em tempos, ele vai conferindo se essa parede está retinha ou se ela está tortinha, né? E se estiver tortinha, ele vai lá e corrige. Quando o construtor faz isso, ele vai verificando se as nossas razões das obras que nós fazemos ainda continua alinhado com a fé, com a palavra e com a pedra angular. Deus, ele vai verificando. Quantas pessoas nós conhecemos que começou um projeto lindo e no meio do caminho se perdeu? No meio do caminho deixou de ser lindo ou passou a fazer aquilo por si e não por Deus. Logo que eu me casei, eu fui para o Mato Grosso e eu conheci uma senhora que me contou um caso da igreja dela, que tinha uma jovem que era filha do pastor, o pastor era empresário, e ela fazia várias viagens, essa jovem. Para a África, para Angola, e direto ela fazia. E um dia, numa dessas viagens, ela estava voltando para o Brasil, e ela teve um sonho dentro do avião, e ela sonhou que ela morria. E no sonho, ela não ia para o céu.
E daí ela questionava e falava, mas olha todas as obras que eu fiz, Senhor. E aí Deus falava para ela, em nome de quem você fez? Por que você fez? Sabe, irmãos, nem tudo que a gente faz em nome do bem, a gente faz por bem. Porque às vezes a gente faz pelo nosso próprio ego. Eu sempre falei que eu sempre quis cantar. Sempre quis cantar na igreja. Não tenho voz, irmãos, mas eu sempre quis cantar. E talvez alguém vai olhar e vai dizer assim, ué, mas se você está louvando a Deus, que há de errado nisso? Porque eu não estou fazendo aquilo que Deus espera de mim ou quer de mim. E quando a gente não faz algo que é aquilo que Deus quer da gente, aquilo para qual Deus nos preparou, a gente não está fazendo de acordo com a vontade dele. Então, a parede está tortinha. Aí, o construtor vai lá e vai corrigir de novo essa parede. Porque a gente precisa... Antes, eu orava sempre, eu falava, Deus, eu preciso. E daí, uma vez, uma amiga minha falou assim, Aline, a sua oração tem que ser, Deus, que a minha vontade seja de acordo com a sua. E não que a sua vontade seja de acordo com a minha. Às vezes, a gente ora assim, a gente pede para Deus fazer aquilo que a gente quer, e não aquilo que Deus quer. Ou pedir para a gente sentir aquele mesmo desejo de Deus, porque daí você vai estar feliz, você não vai estar frustrado, porque você vai também querer aquilo. Sabe? E eu aprendi isso. Tem uma etapa da construção que, conforme vai colocando os tijolinhos, vai ter alguns cantos em que o espaço vai ficar pequenininho. E foi nessa passagem, sempre pode observar que quando as pessoas vão pregar, a palavra fala muito com quem está pregando. E eu relutei muito em falar disso aqui, sabe? Nessa parte... Quando Deus... E eu falei, eu vou ter que falar, porque hoje o Espírito Santo falou de novo. Vai ir naquela fileirinha de tijolos e vai chegar num momento em que o tijolo vai precisar ser quebrado, sabe? Para encaixar, porque ele inteiro vai sobrar. Então, ele tem que encaixar para que fique o cantinho perfeito. Não é assim na construção? Muitas vezes, a gente ora para Deus, e a resposta de Deus vai continuar sendo não. Porque é necessário algumas percas. É necessário que a gente perca alguma coisa. Quando o Lucas estava internado, a médica falou que ele poderia ter síndrome de Down. E eu orei 40 dias pedindo para Deus que o resultado desse negativo. E eu orei 40 dias. E eu falava, Deus, a tua palavra diz que tudo aquilo que a gente pedir com fé, a gente vai receber. E eu orava todos os dias, porque a palavra de Deus diz que para ele nada é impossível. Eu falei, então, Senhor, mesmo a médica falando, Deus, eu sei que o Senhor pode. E deu positivo. E eu chorei também, porque eu queria muito que desse negativo. E quando eu estava estudando essa palavra, eu entendi que tem coisas, João fala isso, que a gente não entende agora, mas depois a gente vai entender. E eu confesso que eu ainda não entendo, mas eu sei que um dia eu vou entender o porquê disso, sabe? O Lucas, ele é uma criança perfeita. Quem convive com ele sabe, ele é uma criança perfeita. Mas eu queria que o Lucas não tivesse a síndrome de Down. Eu queria que ele fosse um bebê comum, como toda criança comum, não é assim? Porque a gente sabe das dificuldades, sabe? E em alguns momentos da nossa vida, irmãos, a gente vai perder alguma coisa. A gente vai perder, às vezes, um amigo, ou um pai, ou a mãe, ou o trabalho, ou um carro. A gente vai perder. Mas são percas necessárias para que a construção fique perfeita, sabe? São percas que são necessárias. Às vezes, a gente ouve as pessoas dizerem, olha, você não foi por falta de oração que o resultado deu negativo. E não foi um fardo. Não é assim? Hoje, quando eu vi a tua postagem, eu falei, ai, Deus sabe o fardo que você pode carregar. O Lucas não é um fardo, irmãos. Ele é uma criança perfeita, sabe? Ele não é doente, ele é perfeito. Não é um fardo. Não trata-se de fardo, mas tem coisas que, muitas vezes, a resposta de Deus precisa ser não. Precisa ser diferente daquilo que a gente quer ou daquilo que a gente espera. Sabe? A gente não pode vencer em tudo na vida. Nossa, é só vitória, só vitória. Não, irmãos, não é só vitórias. Porque as derrotas também fazem parte da nossa vida.
E são nas derrotas a gente também aprende. Quando Deus diz não, a gente também aprende. A gente aprende se machucando também. A gente precisa entender isso, sabe? Às vezes a gente, igual o Andrew falou, a gente quer delimitar ali o tamanho de Deus ou o poder de Deus. E Deus não fez isso porque Ele é ruim. E não é um castigo. Não é um castigo, sabe? Não trata-se de um castigo. Ah, Deus tirou isso, você perdeu isso porque Deus está te castigando porque você pecou. Não, não é um castigo, sabe? Mas são coisas que são necessárias. Assim como andar, assim como respirar, assim como comer, como dormir. Tem coisas que são necessárias. É triste para aquele tijolinho que fica ali só a metadinha, coitadinho. Mas é necessário, porque no final vai justificar. Sabe, no final, quando Jesus vir buscar a sua igreja, a gente vai entender. É nisso que a gente tem que focar. Sabe, eu ouvi isso, eu falei assim, poxa, o Lucas vai passar por tanta coisa, e daí o pastor Eduardo, que é meu amigo, falou assim, você está focando na sua vida aqui, que é, no máximo, 100 anos, ele falou. E o que é a eternidade perto disso? Por que você está focando nisso, sabe? Focando nessa parte. O Lucas é perfeito. E ele é perfeito, sabe? Não é porque ele é meu filho, gente, o Lucas é tão lindo. Meu Deus, hoje ele gorfou na Laís. Viu? Toda criança faz isso. Toda criança faz isso, sabe? Ele é perfeito, sabe? E como eu estava falando da pregação, e quando eu estava meditando nessa palavra, o motivo de eu não querer pregar ela era exatamente por causa dessa parte. De quando eu estava pensando na palavra, e eu falei, poxa, a gente precisa apanhar tanto, sabe? Só para ela pregar. Eu podia continuar não entendendo, sabe? E reclamando. Entende? Mas Deus falou, não, é assim, tem que ser assim, sabe? A nossa construção, irmãos, ela é diária. E ela só vai terminar no dia que Deus arrebatar a nossa igreja. Todos os dias, Deus coloca o prumo para ver se a gente ainda está alinhado no propósito. Sabe? No propósito de ganhar almas. Aí hoje eu estava lá no meu trabalho, e eu estava lá fazendo o meu esboço da pregação, né? Aí entrou uns meninos lá, sabe? Que eles não sabem, mas eu já sou velha perto deles, né? Tem um monte de menor aprendiz. Aí eles falaram, o que você está fazendo aí, Aline? Eu estava no cantinho. Daí eu falei, eu estou preparando a pregação de hoje. Aí eles, uai, você é pastor? Eu falei, não sou pastor, não. Imagina, falei para ele, não sou pastor, mas eu vou pregar. Aí eu falei assim para eles, aliás, hoje é um culto de jovens. Falei para eles, e vocês podiam ir lá para pregar, porque eles chamaram uma jovem para pregar, que no caso sou eu. E daí fui brincando com eles, né? E daí eles, não, então prega aí para nós, pega aí para nós. Ah, irmãos, eu fiquei com tanta vergonha, não da palavra, sabe, mas é porque o pessoal do serviço. Aí eu falei, ó, eu vou falar meio por cima, assim como eu estou falando. Aí eu falei, nossa, e eles, você fala bem, né? Daí eu falei, sim, só indo lá para ver. Falei para ele, não vou falar tudo aqui, tem que ir lá para ver. E eles não vieram. Mas, segundo eles, não vinha aí num culto de jovem de sexta-feira, sabe? Até brincaram, um deles falou assim, que a gente chama ele de devorador, porque ele come demais. E daí ele brincou e falou assim para mim, eu só vou se tiver comida, sabe? Daí eu falei para ele, se tiver comida, só vai você, então, com toda a comida, porque come demais. Mas, enfim, Deus, irmãos, Ele vai fazendo uma obra na nossa vida. Ele é o construtor, é Ele quem vai conduzir essa obra, é Ele quem vai nos alinhando conforme a sua palavra. E todos os dias Ele vai nos alinhar. Ele sempre vai dar aquelas batidinhas, dói, né? Dói. Mas Ele sempre vai alinhar, para que a gente possa estar sempre de acordo com a palavra dEle. É Ele quem vai estar ligando todas as áreas da nossa vida. E se Ele não for a pedra fundamental da nossa vida, quando um tijolinho fica torto, fica mal colocado, ele coloca em risco toda a construção. E então a gente precisa deixar Deus trabalhar em todas as áreas. Sabe, cada parte da nossa vida, Deus precisa estar alinhando. Enquanto eu pensava nessa palavra, eu lembrei do profeta Eli. O profeta Eli, foi ele quem instruiu Samuel. E mesmo ele sendo uma pessoa correta, porque quando ele percebe que Deus está querendo falar com Samuel, ele não agiu com inveja ou impediu Eli de ter esse contato com Deus. Ele fala, próxima vez fala, eis-me aqui, Senhor. Ele instruiu certo. Só que Eli tinha uma área da vida dele em que ele era negligente com os filhos. E por causa dessa negligência, Deus cobrou dele. Sabe, Deus sempre ele vai tentar nos alinhar, porque Deus ele pede para o profeta, para Samuel, que já estava sendo ungido profeta, até entregar isso para Eli. Deus vai cobrar, irmãos. Como foi falado aqui domingo passado, a Gisele falou sobre isso. Que não é porque a consequência das nossas falhas vão ser cobradas, mas Deus ele vai sempre buscar nos alinhar de acordo com a palavra dele, com aquilo que ele tem para nós. Ele sempre vai buscar fazer isso.
Sabe, não é porque um tijolinho está mal colocado que a gente pensa assim, ah, não, mas é só esse tijolinho, não coloca em risco, ele vai colocar. Aquele tijolinho mal colocado, ele pode derrubar uma parede inteira, por causa daquele tijolinho. E é por isso que a gente precisa deixar Deus trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Sempre há alguma área a ser trabalhada. Sempre vai haver alguma área a ser trabalhada. E a gente precisa permitir que Deus trabalhe na nossa vida, porque às vezes a gente chega e fala, Deus, eu te aceito na minha vida, mas não mexe aqui, sabe, Deus? Não mexe no meu jeito, Deus, porque o Senhor sabe que eu sou assim, Deus, eu vou ser sempre... Não, não vai ser sempre assim. Deus vai colocar você em situações, nos colocar em situações, para que a gente possa aprender a ser diferente. E enquanto a gente não aprende, é como a escola, a gente vai reprovando naquela matéria, até a gente passar naquela matéria. Eu já falei aqui, eu trabalhei 8 anos numa empresa em que a minha pastora mandou até orar por ela, sabe? Os meninos dão risada disso, porque eu orava para Deus levar ela, sabe? Até eu aprender a orar por ela. Só que todo mês ela fazia uma pegadinha, irmãos, e eu caía todo mês naquela pegadinha, sabe? Todo mês, parecia um déjà vu, sabe? Todo mês, porque eu reprovava naquela matéria todo mês, sabe? E quanto a gente não aprende, e eu sei que é difícil, tem áreas da nossa vida que é difícil, e é nesse momento que a gente precisa confiar em Jesus e pedir para Ele nos ajudar. Senhor, me ajuda. Senhor, me mostra como que eu tenho que lidar, como que eu tenho que fazer. Porque nem tudo é fácil. Tem gente que aprende ouvindo, mas se você não aprende ouvindo e mesmo tentando você não está conseguindo, é só Deus quem vai poder te mostrar, te dar a estratégia certa ou moldar aquela tua área da sua vida. Era extremamente ansiosa, porque eu não sou mais uma pessoa ansiosa. E eu aprendi isso onde? Na escola dos 45 dias do São Lucas. O Lucas ficou lá todo aquele dia internada e agora eu não sou mais uma pessoa ansiosa. Porque eu fiquei lá. Foi sofrido, irmãos? Foi. Mas foi necessário. Porque eu sempre tive controle das coisas que acontecia da minha vida, sabe? Eu sempre busquei ter esse controle, né, de controlar tudo, sabe? E com criança você não consegue mais. Às vezes eu faço planos e não dá. E eu tenho que aprender isso, sabe? E eu tive que aprender isso. E foi necessário. É necessário que o construtor vá fazendo esses ajustes, esses alinhamentos, endireitando as nossas veredas. É necessário isso. Para que, dia após dia, a gente possa aprender cada vez mais com ele. Para que, quando chegar no momento certo de vir, da finalização dessa obra, quando Jesus vier, nós possamos, daí, no caso, reinar com ele. Não ser reinado. Reinar, irmãos. Nós temos que querer reinar com Cristo, sabe? E quanto mais pessoas lá em cima, melhor. Imagina a festa. Que chato seria se tivesse meia dúzia de pessoas? Por isso que a gente tem que continuar levando a palavra de Deus todos os dias, para que mais e mais pessoas venham a reinar com Cristo. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Quero estar orando junto com a igreja. Se coloquem de pé. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, Pai, a Sua igreja se coloca uma vez mais, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Deus, por essa palavra, Senhor, que o Senhor possa ser o centro das nossas vidas, Pai. E que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos ensinar cada dia mais, ó Deus, através da Sua palavra, Pai. E que a nossa fé, ó Deus, possa aumentar, Senhor, cada dia mais, Pai. Para que cada dia mais, ó Deus, nós possamos confiar, Senhor Jesus, nas Suas promessas, Pai, e naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar, Senhor Jesus, onde temos errado, ó Deus, todos os dias, Pai, para que nós possamos nos alinhar de acordo com a Tua vontade, Senhor, de acordo com a Sua palavra, Senhor Jesus. Esteja conosco, Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Glória a Deus.